Segredos do sucesso. Segredos do sucesso. Você quer ter sucesso no decorrer deste novo ano? Quer ter conquistas? Você precisa seguir alguns passos fundamentais para a tua vida. Nós encontramos exemplos bíblicos de vidas que experimentaram sucesso. Jacó nos dá exemplo de que ele soube aproveitar as oportunidades na sua vida. Saiba aproveitar as oportunidades. Alguém já disse que oportunidade vem e passa. E se você não estiver atento às oportunidades, quando você pensar em fazer o que gostaria, às vezes já é tarde demais. Oportunidade de um bom negócio, oportunidade de uma viagem, oportunidade que te é oferecida no reino de Deus para melhor servir ao Senhor. Jacó aproveitou a oportunidade que teve e por esta razão se tornou o homem que deu nome à nação de Israel. Ele não perdeu as oportunidades. O livro de Gênesis, no capítulo 25, nos conta essa história de Jacó. Aproveitou oportunidades. Às vezes é necessário até uma sagacidade da sua parte para que a oportunidade não passe. Você não pode perder a oportunidade. Nós estamos vivendo no país uma crise financeira muito grande. E muita gente fica com medo, vende o patrimônio que tem. Não é hora de vender o que você tem, é hora de comprar. Compra-se num momento difícil e vende-se num momento em que as coisas estão mais organizadas financeiramente. Quantas oportunidades, pessoas que jogam um bem que têm, porque se assustam. Pessoas que perdem o emprego, porque a empresa está passando por uma situação difícil e joga aquela oportunidade fora. Pessoas que passam em um concurso e desperdiçam a oportunidade. Passa numa faculdade e diz que não quer. Tem a oportunidade de um trabalho e abre mão. Então você não pode perder a oportunidade. Mas você precisa também correr riscos. Você não vai correr risco a vida toda, mas você precisa correr risco. Há pessoas que não arriscam nada, são conservadoras. Até na igreja elas se assentam no mesmo lugar sempre. Elas não mudam nem de cadeira. Não quero correr risco. Não quero sair da minha zona de conforto. E se alguém sentar no lugar dela, ela briga. Meu lugar é aqui. Nós temos que correr riscos. Eu gosto de andar de moto. Tem gente que esconjura andar de moto. Não corre o risco. Não sabe o prazer que é dar uma volta de moto. É arriscado? É arriscado. Ah, pastor, eu gostaria de fazer uma viagem, mas tenho medo de avião, pastor. Ah, você não sabe o que está perdendo. Você pode ter medo, você tem que correr riscos. Correr risco, meu irmão. Você não vai arriscar sempre, não vai se arriscar tudo, em tudo.
Mas tem que se arriscar, até na obra do Senhor. Quantas pessoas, e eu já encontrei gente hoje que me diz: eu gostaria de dar um testemunho lá na frente, mas eu não tenho coragem. Vem tremendo, mas vem, meu irmão. Vem tremendo, mas vem, minha irmã. Você tem que correr algum risco. Pessoas que são metódicas, tudo certinho, na hora certinha, e até brigam por isso. Você não sabe que as meias são naquela gaveta? Eu encontrei meias na outra gaveta. Não colocou a toalha para secar. Você não dobrou a roupa de cama. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que regulamento. Não, mas está escrito. Mas onde tem uma vida, o que está escrito fica em segundo lugar. Há muita gente fora da igreja porque por acaso transgrediu alguma norma da igreja. Não. Pessoas valem mais do que normas e regras estabelecidas. Pessoas valem mais do que coisas. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Aquela coisa quadradinha. Até para se reinventar. Coisas que você não fazia, você passa a fazer. Eu estou aprendendo a jogar xadrez. Porque xadrez você só fica ali, ó. Mas sabe qual é o maior problema de quem gosta de jogar xadrez? Não encontra quem gosta. E sabe por que ninguém gosta? Isso aí dá muito trabalho, tem que pensar muito. O cara não gosta de ter trabalho nem para pensar. Se desafie, meu irmão. Eu também não sabia, não. Não, vou aprender esse negócio aí. A gente tem que sair da zona de conforto. Não, isso dá muito trabalho. Não, isso é muito difícil. Vai, meu irmão. Vamos dar uma volta de moto? Vamos lá. Vou pular na garupa aí, olha lá. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que demonstram que a gente se dispõe a correr riscos. E eu já disse aqui sobre Raabe, uma prostituta. Qual o destino que ela tinha? Qual o futuro que lhe reservava? Mas um dia os espias, como consta lá em Josué capítulo 2, eles visitaram Jericó, entraram na casa dela, ela corria o risco de morrer, mas ela fez um pacto com eles: se vocês preservarem a minha vida, eu não direi que vocês passaram por aqui. Ela correu risco tremendo. No entanto, foi poupada, foi abençoada. Seu nome encontra-se na genealogia de Jesus. Seu nome encontra-se em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Porque ela correu risco. Tem gente que não corre risco para nada e muito menos para fazer a vontade de Deus. Tem que correr risco. A história da fé é construída por homens e mulheres que correram riscos de serem mortos por amor à fé, e muitos morreram mesmo. Segredos do sucesso. Você quer ser bem-sucedido? Corra riscos. Aproveite as oportunidades que aparecem para a tua vida. Seja arrojado naquilo que você faz. Não perca o entusiasmo facilmente. Leve até o fim. Há pessoas, eu costumo até brincar e dizer assim: pessoas são especialistas em começar as coisas. Nós vamos começar isso aqui e tal. E daqui a pouco o ânimo vai esfriando. Aí você lembra, e aquele projeto? Não, já não estou mais não. Deus me deu outra direção, ainda põe o nome de Deus ainda. Não, é fracasso pessoal de quem não tem propósito. Você tem que ter propósitos para a tua vida e ser arrojado naquilo que você faz.
Começa um curso, muda para outro, muda para outro, muda para outro, não se acha nunca. Começa num ministério na igreja, migra para outro, migra para outro, migra para outro, e você não sabe o que é que a pessoa faz. Ninguém é bom em muita coisa. No máximo você é bom em 2 coisas. Você tem que saber disso. Se você me perguntar, então exemplifique para a gente. Eu digo para você, eu faço muitas coisas, mas eu me dedico no gerenciamento, na administração e na pregação. Faço uma infinidade de coisas, mas para mim eu tenho que ser bom em pelo menos 2 coisas. Então eu tenho que ser um bom gestor e um bom pregador. Mais do que isso, eu já começo fazendo mais ou menos. Você tem que saber 1 ou 2 coisas. Eu quero me dedicar a isto. Seja o que for, mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Quando a gente quer ser bom em muita coisa, a gente acaba fazendo tudo mais ou menos. E para você ter sucesso, para você ter êxito, aquilo que você decidir fazer, você tem que ser arrojado. Meus irmãos, eu ouço a palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Eu não posso ser mais ou menos. Eu não posso ser medíocre. E há muita gente medíocre naquilo que faz. A gente tem que ser bom em alguma coisa. Se é pastor, tem que ser doutor em pastorado. Se é músico, tem que ser doutor na música. Se é ganhador de almas, tem que ser doutor naquilo, tem que saber. Quando eu olho para a vida de Jacó, eu fico pensando, que camarada arrojado. Ele saiu de casa fugitivo. Fugitivo. Ele chegou na casa de Labão, ele foi escravizado. Você já pensou o que é você negociar com alguém, trabalhar 7 anos e depois descobrir que você foi enganado? Mas ele trabalhou aqueles 7 anos com uma dedicação incrível, em prol de um objetivo. Ele queria casar-se com uma mulher. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, eu quero aquilo. E ao final dos 7 anos, ele descobre que foi enganado, e ele tem que trabalhar mais 7, e ele trabalha ainda mais arrojado. E Jacó se torna muito rico, porque ele não fez mais ou menos. Ele tanto ficou rico, como enriqueceu seu sogro. Fazia com dedicação total. Não seja mais ou menos naquilo que você faz. Não seja mais ou menos, não. Seja bom naquilo que você faz. Nem todo mundo será bom, claro. Há muita coisa que você faz, então em algumas coisas você será mais ou menos, mas em alguma coisa você será bom. Pode ser zelador de igreja. Pode ser um auxiliar do lar. Pode ser em qualquer área, mas seja dedicado. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Mas você tem que ser o melhor que você possa ser. Você não tem que ser melhor do que ninguém, mas naquilo que você faz, você tem que ser o melhor que você pode ser. Tem gente que é mais ou menos em tudo. Tudo que faz mais ou menos. Não tem futuro. Não tem futuro. Segredos do sucesso. Busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Mas eu tenho fome de aprender. E há pessoas que acham que não precisam de aprender. Você
não é capaz por si só. Aliás, nós somos o único ser dependente. Nós dependemos dos outros. O que nós fazemos em qualquer área, nós fazemos por repetição. Essa ideia de ser autodidata, isso é para pouquíssimos, para raros, gênios. Mesmo assim, consciente de que nós não somos o que somos por nós mesmos, mas nós tudo que fazemos por repetição, nós temos que nos dedicar, nos aplicar ao conhecimento. E eu quero explicar sobre isso. Eu sou pastor, por que eu sou pastor? Porque eu vi alguém que era pastor. Eu não sou pastor porque eu inventei ser pastor. Nós somos inspirados por outros. Nós precisamos de companhia, de companheiros. Nós precisamos viver em comunidade, em comunhão. Nós não existimos por nós mesmos, mesmo que alguns imaginem isto, mas não é verdade. Nós somos dependentes. Então, principalmente nossa igreja, que é uma igreja de muitos jovens, até o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 40, o quê? E crescia Jesus em graça, em estatura, mas crescia também em quê? Conhecimento. Conhecimento, ele estudou, ele aprendeu. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios de sua época. Busque conhecimento. Não dê lugar à preguiça. E olha, busque o melhor conhecimento que você puder. Porque no mundo de hoje em que nós vivemos, é diferente. O mundo do passado, que predominava era mecânica, tudo era mecânico. Tudo era mecânico. O que a pessoa queria era uma carteira assinada. Era ser fichado, era trabalhar de carteira assinada. Hoje não adianta você ser aquele profissional, trabalha 20 anos na mesma função. No passado isso era valorizado. Hoje não. Hoje você tem que ser bom torneiro mecânico, mas tem que ser bom naquilo, bom naquilo, bom naquilo outro. Você tem que ser um bom ortopedista, mas ser bom naquilo, bom naquilo, bom naquilo outro. Vou dar um exemplo. Você faz um concurso, você é muito bom naquilo que faz, mas só faz aquilo. E entra alguém para concorrer à mesma vaga, mas ela é boa naquilo que você faz e boa em outras coisas. Aquela pessoa é selecionada e você não. As pessoas têm que buscar conhecimento. Na minha adolescência, se você falasse bem o português, já estava ótimo. Hoje você tem que conhecer bem a sua língua, mas tem que dominar o inglês de preferência, tem que dominar o espanhol. É o mundo dinâmico que nós vivemos. Então, não há por que a igreja não desafiar os jovens a buscar o conhecimento, a se dedicar. No passado, o pastor não precisava nem entrar num seminário para ser pastor. Depois, começou a ser exigido que você fizesse pelo menos teologia. E hoje, o pastor tem que ter teologia, mas ele tem que ter outros cursos paralelos que vão ajudá-lo no ministério.
Senão vai ficar falando abobrinha do púlpito da igreja para o povo, e o povo ficará vazio da palavra. Busque o conhecimento para você ser bem-sucedido. Aliás, Oséias 4:6 diz que o povo perece por que razão? Porque falta o conhecimento. O povo perece porque falta-lhe o conhecimento. Precisamos nos dedicar às áreas acadêmicas. Mas, meus amados, o povo hoje perece muito mais por falta de conhecimento acadêmico, por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm preguiça de ler, têm preguiça até de ouvir a palavra. A falta de conhecimento bíblico. Se você é um crente, você precisa de ter essas qualidades que eu mencionei. Mas você precisa obedecer a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 diz: todas essas bênçãos vos seguirão. Seguirão a quem? Aqueles que obedecerem a palavra de Deus. É por esta razão que eu procuro centrar o meu ministério na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que procuram centrar o ministério em sinais, milagres. Deus faz tudo isto. Sinais e milagres acontecem naturalmente no meio da igreja de Cristo. Mas uma igreja onde não há palavra é uma igreja que perece por falta de conhecimento. O escritor Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 12, 13, ele diz que nós precisamos conhecer a respeito de Cristo até chegarmos à estatura completa dele, conhecer a palavra de Deus. Não adianta você se aplicar apenas às áreas seculares e não se dedicar à palavra de Deus. Você precisa se dedicar à palavra do Senhor. O Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Palavra de Deus, querido. Precisa amar a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, é Deus falando contigo. A Bíblia vai fazer com que você peque menos, erre menos e seja mais cheio de Deus, querido. Um crente bem-sucedido é alguém que conhece a palavra. Por último, eu quero dizer para você que se você quer ter sucesso, você precisa aprender a dar glórias a Deus por tudo que acontece na tua vida. Você precisa glorificar a Deus, até mesmo nos momentos difíceis. Tem crente que no momento de perda, nos momentos de luta, nos momentos difíceis, eles fazem uma grande interrogação: será que Deus está comigo? Senhor, se o Senhor está comigo, por que isso tudo está me acontecendo? Aprenda a glorificar a Deus. E principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de perda. Porque quando você murmura ou resmunga diante de uma perda, você está dando crédito a Satanás. Ele está prevalecendo sobre a tua vida. Mas quando você glorifica a Deus, nos momentos difíceis, Deus olha para você e Ele diz: eu não posso deixar esse meu filho, essa minha filha na situação que está. É fiel, é fiel. O que Deus disse para Satanás sobre Jó? Olha o meu servo, ele é fiel, ele é fiel. E o diabo tentou tirar tudo,
mas Deus deu em dobro. E na hora das suas conquistas, na hora das suas vitórias, não pense que você é bom não, hein? Ai do pregador que acha que se basta, que acha que é bom por si mesmo. Ai do profissional que acha que é muito bom e não precisa glorificar a Deus. Você lembra da história do Titanic? O que disseram os engenheiros que construíram aquele navio? Esse navio nem Deus afunda, mas afundou. O que disseram os Beatles no auge da fama? Fazemos mais sucesso do que Jesus. Somos mais importantes do que Jesus. Somos mais conhecidos do que Jesus. Eu ouvi recente a história de um corredor. Um corredor que após ganhar uma medalha, uma pessoa temente a Deus que também corria, chegou para ele: graças a Deus pela tua vitória. Que graças a Deus, rapaz? Graças a mim, que me esforcei, que treinei. Não ganhou mais nada. Ganhou mais nada. Aprenda a glorificar o nome do Senhor. Aprenda a dar glórias a Deus pelas mínimas conquistas. Querido, nas mínimas coisas, aprenda a glorificar o nome do Senhor. Você não pode sair de casa sem glorificar o nome do Senhor, porque você teve um sono tranquilo, porque você acordou bem. Você não pode ir para a cama dormir sem glorificar o nome do Senhor, porque você teve um dia abençoado, nenhuma tragédia te aconteceu, ou mesmo que elas aconteçam, mas você tem que glorificar o nome do Senhor. Ele vai te honrar, Ele vai garantir o teu sucesso, Ele vai garantir a tua vitória. Deus nos abençoe, e que este seja um ano de vitória, de sucesso na tua vida, e que esses passos que nós colocamos para você seguir, que possam te ajudar na tua caminhada. Deus nos abençoe. Amém, Jesus.